Por quais valores viver? Quais virtudes eu devo abraçar para mim? Toda virtude não passa de um mero moralismo de pessoas velhas e, portanto, não devo satisfação a elas e, portanto, desenvolver virtudes é apenas opcional. Bem, de acordo com Jack Donovan, autor do livro The Way of Man e Becoming a Barbarian, resenhado aqui a exaustão no nosso espaço de membros, não. De acordo com esse autor, ele entende que há certas virtudes que são tão pragmáticas que são essenciais na vida de qualquer homem que se preze. Na verdade, são tão naturais quanto a nossa biologia. Inclusive, são aquelas que motivaram a nós existirmos até hoje, desde os tempos primitivos até agora. E hoje nós vamos falar das 4 virtudes táticas de Jack Donovan e por que você deveria repensar a sua vida e viver em prol delas, independente do seu lado ideológico, religioso ou filosófico. Então, homem, senta, segura e vem comigo. Antes de tudo, você está no Espaço Projeto Conselho. Eu sou Ricardo Tomé, o fundador do Espaço, professor e escritor. Seja muito bem-vindo, falamos aqui sobre masculinidade, então se inscreve aqui no nosso canal e fique conosco. E bem, Jack Donovan, ele é um halterofilista e autor. E ele, em seu livro The Way of Man, ele escolhe uma forma de enxergar o homem atemporal, aquele homem que sempre existiu. E nesse homem que sempre existiu, há 4 virtudes que permeiam a vida de qualquer um, que se ele não obedecer, ele acaba sendo prejudicado na sua vida prática. Então não é nem uma questão de moralismo, e sim uma questão de decência como homem. A primeira virtude é a virtude mais fácil de associar à masculinidade, que é a virtude da força. E essa virtude da força é basicamente a sua capacidade de ser apto fisicamente. Pensa que você está num contexto de tribo, e eu vou usar isso muito aqui, porque muito do livro de Jack Donovan é baseado na ideia de tribalismo masculino, certo? De matilha, de alcateia. Não existe ideia de macho isolado ou lobo solitário aqui. É bando de homens fortes, ok? Então a ideia de força é o quê? Senhores, somos similares em força. Se um dos meus amigos de tropa falhar, eu cubro você na retaguarda, porque eu sou forte, ágil, resistente e capaz de suportar. Essa segurança que você dá à sua tribo só pelo fato de você ser tão ou mais capaz fisicamente do que eles, também eleva a moral do grupo como um homem, fazendo com que você seja bem visto pelos seus pares. Você entende? Então é uma espécie de respeito mútuo só pelo fato de você ser alguém forte. Pensa que você está num ambiente em que você é um cara que se cuida. E você se cuidou fisicamente a tal ponto que isso é visível no seu shape. Sem que você precise dizer nada, se você aparecer em um grupo de desconhecidos, as pessoas irão entender. Cara, esse cara, no mínimo, tem uma disciplina e força para manter esse corpo. Logo, já de cara, já vai haver um pré-respeito à sua figura. Olha que presença poderosa é um homem que se cuida, que tem estatura e força. Sem você dizer uma palavra, a sua força já carimbou um valor social a você. Então, força é a sua capacidade de erguer, levantar, proteger e cobrir a falha de outro. Poderosa, né? Isso vai te dar, claro, como vantagem, respeito e autoconfiança entre outros homens. Segunda virtude, a virtude da coragem. Segundo Donovan, essa é a virtude que faz com que você lide bem com situações de estresse, reaja de maneira positiva e forte diante de adversidades e consiga também acessar uma capacidade de ação. E isso é importante porque, como falamos aqui, o valor do homem ele é construído à medida em que ele consegue realizar coisas na realidade, certo?
Se você não sabia disso, saiba agora. Você, como homem, não tem valor nenhum. Você é uma casca vazia diante dos olhos da sociedade. Eu sei, é uma verdade dura, mas é isso. O homem, ele só é útil em qualquer ambiente à medida que ele consegue servir a algo. E quando você tem a coragem de sair da estagnação e fazer algo útil e prático no dia a dia, ou seja, ser alguém que é pra fora e menos pra dentro, contido, você naturalmente ganha valor como um homem. Porque você não pode esperar validação da sociedade só por existir e por nascer. Você tem que ir atrás da sua validação você mesmo, construindo poder dentro da sua micro-vida. E como se faz isso? Estagnado? Não, através da virtude da coragem, que sem ela não haverá prática, não haverá ação, não haverá atitude. E sem atitude, você vai virar o famoso gênio da garagem, aquele que quer ser reconhecido, mas não se expõe no mundo para encarar as adversidades. Ou seja, facilitar ser reconhecido, mostrar o rosto, vir à tona, sair da caverna, ir para a luz do sol. Tudo isso é parte da virtude da coragem. Coragem para expor-se e ganhar então uma autoconfiança devido a essa exposição. Então, seu valor como homem é definido por aquilo que você faz. E como você vai fazer se você não tem a coragem de aplicar? Virtude essencial para a sobrevivência do homem, ir e realizar. E aqui eu selecionei algumas formas práticas de você colocar em vigor essa virtude da coragem. Dentre elas, você pode submeter a testes ou provas, por exemplo, uma corrida, uma maratona, uma corrida noturna ou algo assim, prova e testes de aptidão, simulados, uma trilha, por exemplo, onde você supera a capacidade física, você foi para a ação e superou a natureza. Viagens inéditas e sozinho, por exemplo, você vai com a cara e com a coragem, economiza algum, vai e demonstra para si mesmo que é capaz de agir no mundo sem auxílio, saindo da zona de conforto de só estar em ambientes conhecidos. Exercer cargos e funções fora do comum, de repente algum cargo que você não está acostumado, uma nova forma de trabalhar, por exemplo, ou um outro cargo, teste que você nunca experimentou, e etc. Então aqui foram algumas formas de você na vida prática, até para amanhã, começar a praticar a virtude da coragem, passo a passo, sem megalomanias. Terceira virtude de Jack Donovan, honra. Pois é, e existem duas formas de adquirir honra. A primeira é a forma da honra vertical. Vertical de cima para baixo ou de baixo para cima, certo? Que é uma honra hierarquizada. Uma honra de superior para subordinado. Alguém que tem uma patente maior da menor. Naturalmente, quando você está em cargos de liderança, você acaba sendo honrado por aqueles que estão abaixo, seguindo as suas orientações, redirecionamentos, ordem. Essa é a mais engessada, porque tem a ver com patente, certo? Você não escolhe tanto assim. Claro que alguns cargos são eleitos, então você precisa fazer por onde para ser colocado em pós-liderança. Mas sabemos também que há empresas, organizações e ordens onde as coisas já estão como estão, e você tem apenas que honrar a hierarquia. Mas há uma segunda forma de honra, que é a honra horizontal, que são entre iguais. Nesse sentido, não há uma patente que diferencie você dos outros, e sim o quão você é útil para o grupo e o quão você já fez bem àquele grupo. Daí as pessoas, mesmo sendo iguais a você, honram a sua presença, porque você é um homem que se dá ali ao respeito. E isso é essencial para a sobrevivência. Lembrando aqui que, segundo Donovan, essas virtudes não são opcionais. Ou você as pratica, ou você não sobrevive em sociedade. Isso porque aquele que é respeitado e é honrado pelo grupo tende a ser menos isolado dele, portanto ser menos visto, por exemplo, como um traidor, como alguém que é capaz de alguma maldade. Portanto, você é mais ajudado também, auxiliado, suportado pelos outros. Se você é uma pessoa que tem uma atitude constante desonrosa, você acaba sendo naturalmente isolado do grupo. Pensa num cenário de uma ilha deserta. Você acabou naufragando com um grupo de camaradas. Tá você e mais 6 ou 7. Vamos supor que na primeira noite alguém roubou alguma coisa na mochila de suprimentos que restava depois do naufrágio. Quem você acha que será aquele que será o suspeito primeiro? Aquele que possui um histórico ilibado perante o grupo? Ou aquele que se isolou e tem um histórico de desonra e de desrespeito?
É claro que as pessoas irão suspeitar, numa primeira vista, aquele que mais deu mancadas ou se isolou do grupo. Portanto, não existe honra sem vida social. Portanto, um homem que se preze precisa ter uma vida social e, dentro do seu grupo, alimentar honra, senso de respeito mútuo. Portanto, como desenvolver honra de maneira prática? Primeiro, se inserindo em ambientes e em grupos de outros homens. 2. Agindo de forma respeitosa e íntegra no meio desse bando, não diminuindo ou rebaixando ninguém. E 3. Você olhando-os frente a frente, não como se estivesse abaixo ou acima deles, mas de igual para igual e principalmente confrontando-os quando necessários, ou seja, não agindo de falsidade, falando o que pensa, mas sabendo usar as palavras corretas, porque as pessoas que são sinceras e abertas, mas sabendo usar as palavras corretas, acabam sendo entendidas pelo grupo como pessoas autênticas, portanto mais abertas, menos misteriosas e portanto mais fáceis de confiar. E por último, a virtude que eu chamo de domínio. Lembra que eu disse que o homem ele é capaz na medida em que ele é útil? Certo, mas útil em quê? Tá, é aí que você vai desenvolver uma habilidade. Você vai ter que parar certa fase da sua vida e dispendiar horas para desenvolver uma capacidade. Através de um curso, de uma faculdade, de aulas constantes, leituras, enfim. Que capacidade é essa? Bom, pode ser construir, programar, ensinar, ler, escrever, comunicar. É o que chamamos aqui de profissão, certo? Você vai ter que desenvolver uma profissão e ser muito bom naquilo. A ponto de, nessa virtude do domínio, você ser útil. Porque você vai servir ao bando e, servindo ao bando, você fica cada vez menos indispensável, fortalecendo assim a sua posição na tribo e, portanto, até mesmo favorecendo o crescimento do seu respeito. Se eu te perguntasse agora, de sopetão para você, o que você sabe fazer? Você responderia rápido? Se não, então significa que você ainda não tem uma habilidade muito clara na sua mente, ou está transitando de área demais, não está conseguindo se especializar. Especialize-se em um conhecimento útil e você será muito menos descartável. Mais uma vez, o que você sabe fazer? Bem, senhores, essas foram as 4 virtudes táticas de Jack Donovan. Se quer uma resenha completa dos 2 livros que temos de Jack Donovan, eu vou colocar na descrição ou no comentário fixado aqui a nossa área de membros. Vá lá, assista às nossas aulas, eu tenho certeza que você vai sair de lá mais aprimorado nesse sentido. Coloca nos comentários aí qual dessas 4 virtudes te é mais preciosa. Eu sou o Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores.